Natal Cidade Verde. A história da Mãe de Jesus. Oferecimento Natal Paraíba. Qual o seu desejo? Colégio Madre Savina. Educação, formação e evangelização. Teresina Shopping. As melhores surpresas de Natal. Fênix Móveis. Soluções para quem decide. Hospital de Olhos Francisco Vilar. Com você a qualquer tempo. O maior país católico do mundo tem na Mãe de Jesus uma inspiração divina. A TV Cidade Verde chega ao Brasil nessa peregrinação pelos passos de Maria e do seu maior legado, a fé transformadora e o amor ao seu filho. No Vale do Paraíba, interior de São Paulo, foi construído o maior santuário mariano do planeta. Aqui está a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Vamos viajar ao começo do século XVIII e conhecer a história da Santinha Sem Cabeça, que mudou a história de fé do nosso país. Tudo começou neste rio, Paraíba do Sul. O ano era 1717, Brasil, colônia portuguesa. Essa era a região da vila de Guaratinguetá, pertencente à capitania de São Paulo. O local iria ser visitado pelo conde de Assumar, então governador da capitania. O mês era outubro e 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, foram escolhidos para fazer a pesca dos peixes que iriam ser servidos no banquete ao conde, numa época em que era escassa a pesca aqui no Paraíba do Sul. O que eles não sabiam é que seriam os grandes protagonistas do início da história de Nossa Senhora Aparecida. Parecia incrível jogar a rede ao rio tantas vezes e não pescar nada. E de repente, pescar uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem cabeça. E depois de lançar várias outras vezes a rede ao rio, bem abaixo, e pescar somente a cabeça da imagem. E em seguida pescar peixes em abundância. Era o primeiro milagre da santa. E por assim ter sido, a Santinha passou a ser chamada apenas de Aparecida. A pequena imagem foi levada para a casa do filho de um dos pescadores e lá começou um forte culto popular e uma sequência de milagres, como o milagre das velas. Durante 145 anos, o culto já autorizado pela igreja foi feito numa pequena construção de taipa e já atraía uma multidão de fiéis. A segunda igreja de Nossa Senhora Aparecida foi esta, a Matriz Basílica, aberta aos devotos em 1888. É um lugar repleto de fé. Perceba a emoção dos romeiros ao erguer as mãos esperando a bênção aos seus mais diferentes objetos. Cada um aqui quer levar para casa a certeza de que Nossa Senhora Aparecida está sim intercedendo para a solução de uma dor, de uma angústia, de um problema que parece não ter solução. Voltamos agora ao dia 16 de maio de 1978. Igreja lotada, como sempre. O culto à imagem de Nossa Senhora continuava enchendo de esperança o coração dos fiéis. De repente, tudo fica escuro na igreja e a fúria de um jovem protestante de 19 anos rompe a proteção de 3 folhas de vidro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Rogério Marcos de Oliveira, sem piedade, arremessa a imagem da santa contra o chão. E a terracota de que era feita Nossa Senhora Aparecida, despedaçada em mais de 200 fragmentos, faz o povo chorar e se desesperar. A imagem original de 1717 precisava ser restaurada urgente. O assunto foi discutido por vários dias no país, nos bastidores da Igreja Brasileira, no Vaticano, em São Paulo, no Rio, pelos políticos em Brasília,
a imprensa nacional deu destaque importante ao fato. O desafio era gigantesco. E a TV Cidade Verde conseguiu localizar aqui em São Paulo uma das personagens mais importantes nesse episódio de 1978, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi destruída. É a restauradora e artista plástica Maria Helena Chartuni que nos recebe aqui no ateliê dela. Até hoje ela trabalha como restauradora, estava aqui fazendo essa imagem de Jesus. Maria Helena, muito obrigada por receber a TV Cidade Verde. É um prazer. Para falar sobre esse episódio tão importante, afinal de contas, você recebeu uma caixa com mais de 200 pedaços da imagem de Nossa Senhora Aparecida e se viu diante de um grande desafio. Como foi isso? Bom, em poucas palavras é difícil explicar o que foi exatamente, mas vendo ela toda destruída naquela caixa branca, acolchoada, onde estavam todos os pedaços de Nossa Senhora, eu praticamente fui apresentada pela primeira vez a Nossa Senhora daquela maneira, né, toda quebrada. Eu tinha que começar por algum lugar, no caso, comecei pelos pedaços maiores, mas primeiro pela base. Só que o grande problema dessa colagem toda é que eu não podia errar, porque a cola que eu usei era uma cola que secava em 10 minutos e uma vez colada, não se descolava, ela podia quebrar em outro lugar. Mas antes de colar, eu colava as duas peças, vamos dizer assim, com fita durex, né, transparente, para poder ter certeza absoluta se aquilo, né, funcionava se um pedaço funcionava com o outro. E assim foi. E foram 33 dias de trabalho. 33 dias de trabalho, trabalhando sábado e domingo, direto. A senhora que carrega a imagem da Santinha aqui no pescoço, o que representa ela na sua vida hoje? Olha, é muita coisa. Eu falo com ela todo dia. E virou assim uma presença muito importante na minha vida. Eu tenho confiança, eu sei que ela ajuda. E já me ajudou muito. Entende? Cada vez que eu estou assim, vivendo um problema sério, eu sinto que alguma coisa me tira de lá, entende? Na casa da restauradora que trouxe de volta o maior ícone de devoção católica do Brasil, uma linda réplica da padroeira do nosso país. E ela me pergunta, você já viu a Santinha sem o manto? Graças a Nossa Senhora Aparecida, nasceu mais uma devota e uma cuidadora especial. Enquanto tiver vida e saúde, Maria Helena Chartuni prometeu cuidar da imagem original. E aqui está ela, rainha do Santuário Nacional, coroada em 1904, declarada pelo Papa Pio XI em 1930, padroeira do Brasil. Foi por causa dela que o trabalho missionário da Igreja começou ainda no ano de 1894 com os padres alemães redentoristas, que aqui continuam até hoje na evangelização. A nova Basílica de Aparecida foi inaugurada em 1982 e está constantemente em obras. É um templo gigantesco que recebe mais de 12 milhões de peregrinos por ano. Só dentro da Basílica cabem mais de 30 mil pessoas. E há sempre muita gente nas missas e novenas. E há sempre um carinho de Nossa Senhora para o coração de cada um dos seus devotos. E há sempre aplausos emocionados dos fiéis para as réplicas que passeiam pela Basílica em eventos comemorativos. 3 papas já visitaram o Santuário Nacional de Aparecida. João Paulo II em 1980, quando consagrou o altar da Basílica. Em 2007, Bento XVI presenteou Nossa Senhora com uma rosa de ouro. Em 2013, o Papa Francisco também rendeu sua devoção à padroeira do Brasil durante sua visita ao país na Jornada Mundial da Juventude. Diante da imagem, o Papa ficou em silêncio. Com a base de prata, a imagem mede apenas 39,5 centímetros. A coroa de ouro e o manto original, que hoje está no Museu do Santuário,
foram doados pela princesa Isabel, que era devota da Santinha e alcançou uma graça ao engravidar. O ponto alto da visitação à Basílica de Nossa Senhora Aparecida é este, quando os fiéis se deparam com a imagem de Nossa Senhora colocada ali no nicho dourado, a 4 metros de altura, protegida por um vidro blindado de 6 centímetros de espessura. Esta é a imagem original encontrada em 1717 pelos pescadores e ela jamais deixa o santuário. Outras imagens peregrinas autorizadas pelo Santuário de Aparecida percorrem o país em visitação. Aqui, os fiéis se colocam diante da santa, fazem os seus agradecimentos, pedem as suas graças, fazem as suas orações, olham nos olhos de Nossa Senhora. Nem sei te explicar, eu tenho meu nome Aparecida e fazia muito tempo que eu queria vir aqui, eu só estou agradecendo ela por tudo. Eu gostaria de agradecer a Nossa Senhora uma graça alcançada pela minha mãe, que estava com câncer de pele. E graças a Deus a Nossa Senhora curou ela. Eu agradeço todos os dias, hoje nós estamos aqui para agradecer e todo ano a gente vem para agradecer a Nossa Senhora. As mãos encostadas na parede onde está a imagem é o sinal da entrega, como se fosse aquele contato mágico que transforma o fiel. O olhar direto para a mãe, com as mãos estendidas pedindo a graça, e a emoção derramada nas lágrimas são a ligação direta com o que existe de mais profundo na fé de cada um aqui neste lugar. Estou emocionada porque eu alcancei tanta graça na minha vida. Eu tinha minha neta, tenho a minha neta que não andava. Ela nasceu com hidrocefalia e hoje, em nome de Jesus e de Maria, ela está curada. Para a honra e glória de nossa mãe tão querida. Hoje ela é uma graça, uma bênção nas nossas vidas. Nós amamos e louvando essa mãe. Homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades, não importa se existe a dificuldade de locomoção, o que todos querem é vê-la de perto. No imenso santuário espalham-se inúmeras histórias de milagres atribuídos a Nossa Senhora Aparecida. Na Sala das Velas, na Sala das Promessas, ou na gigantesca passarela da fé que une as duas igrejas do santuário. E aqui na Passarela da Fé, ligando as duas basílicas em Aparecida, é muito comum a gente encontrar pessoas pagando promessas, como essa jovem que a gente vai conversar com ela agora. Ela vai atravessar todo o percurso da passarela de joelhos, amparada aqui provavelmente pela mãe, pelo filho. Tudo bem? Vai seguir toda a passarela de joelhos? Toda. Agradecendo, pagando uma promessa. Muitas graças que ela me concedeu. É a primeira vez que você paga essa promessa de joelhos? Primeira. Vai aguentar? Agora que a gente está no começo da passarela. Se Deus quiser, Nossa Senhora vai me dar muita força. Consagro a vós meus olhos. As histórias de fé e de agradecimento se multiplicam. Aqui mais um devoto acompanhado pela família, subindo a passarela de joelhos, com licença, agradecendo a Nossa Senhora. Isso, a saúde da minha sobrinha. Muita emoção nesse momento. Acompanhado pela família, né? Dando força, dando suporte, porque não é fácil essa subida aqui na passarela de joelhos. Tá só no começo ainda, tem muita coisa pela frente. Sim, mas eu vou cumprir. Eu prometi, eu cumpro. E vejam só a emoção da Águida ao conseguir cumprir a promessa e chegar de joelhos ao final da passarela. Deu certo? Consegui. Muita emoção? Bastante. Não tem palavras para falar.
É impossível percorrer os inúmeros caminhos do Santuário Nacional de Aparecida e não parar para refletir sobre a vida dessas pessoas. O que cada um espera de Nossa Senhora, como enxergam o amor de Maria pela humanidade, como acreditam nas graças almejadas, na esperança da poderosa intercessão da Virgem junto a Jesus. Maria, ela é uma escolhida de Deus e foi escolhida para uma tarefa que foi muito importante e fundamental na história da salvação. Ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. E no próximo bloco do Natal Cidade Verde, mais emoção. Devotos de Maria em Teresina representam a fé dos piauienses. Nossa Senhora presente nos lares e nas famílias. E os depoimentos emocionados de milagres atribuídos à Mãe de Jesus.